Vocês que pediram isso, pô. Que tranquilidade é melhor ficar em casa. Nem meus alunos de AED2, pô, que querem assistir aula presencial. Tá bom, vamos embora. A gente assiste. Problema nenhum de dar aula. Eles gostaram, olha. Pior que eles gostaram de assistir aula comigo. Então, o que a gente viu aula passada, né, foi isso aqui. É, que quanto mais conexões, né, ou mais sistemas interativos, mais sistemas abrangentes, né, menos eu chego a uma totalização. Por que isso? Porque eu vou ter mais pessoas dando opiniões. É assim, ó, vamos fazer um exercício simples aqui. Quanto que, se você tivesse a opção de escolher, se você chegasse numa concessionária, tá? E fosse escolher um carro, qual carro seria? Pode ser qualquer um? Qualquer carro, desde que tenha concessionária em Manaus. Sei lá, algum automático. Que Não, consuma mas pouco. qual carro seria? Eu não sei os demais alunos, mas eu não entendo nada de carro, professor. Eu Ah, concordo, tá. eu tô que nem o Gabriel também. Tá, vou falar, professor. Pode ser uma M3, uma BMW M3. Tá, que BMW tem em Manaus. Mas se tivesse Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ford, se tivesse todos os carros chineses, todos os carros coreanos, de todas as marcas do mundo, aqui, qual que seria? Se tivesse Porsche, Tá, pode ser uma Lamborghini Aventador. tá. Mas ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Como assim? Ficou mais fácil de Quando tem escolher ou mais ficou mais opção, é mais difícil? difícil de escolher. Não, assim. Acho que depende do critério, professor, também. É? Tá bom. Então vamos pegar assim. Se eu tiver. O exemplo do sorvete, professor, muito bom exemplo do sorvete. Né? Do sorvete é melhor, né? Que aí você fica naquela dúvida. Aliás, esse final de semana eu fui na sorveteria. Final de semana. Deixa, foi passado. Não, no passado. Fui na sorveteria e quase sempre eu escolho. Meu filho é assim, o mais novo. Ele quero esse, quero esse, quero esse. Depois, quando ele termina de provar todas, baunilha. Né? O sorvete de creme ou baunilha. É só o que ele pede. Né? Eu normalmente escolho um ou dois, mas tinha uns 5 que eu queria. Eu digo, pô, ficou difícil de escolher. Se tivesse só um, eu ia ficar naquela escolha total, que eu não tinha outra opção. Quando você tem muitas opções e você quer
descobrir quais são essas opções, por exemplo, o Clever, ele está ali focado, porque ele escolheu 2 carros que são carros de alta performance. Ele sabe o que é uma Lamborghini. Ele sabe o que é uma BMW. Mas se ele disser assim, escolhe um... Aí ele vai saber. Um off-road. Aí ele vai dizer, eu Pode quero... ser uma Land Rover Velar. Olha aí, ó. Acabei de ver uma aqui, cara. Acabei de ver uma. Né? Então, agora quem não entende nada, vai fazer que nem o Emílio, um carro automático. Tá bom. Vai pegar um Fiat automático para te ver o que é a dor de cabeça. Né? Não é não, Cleber? O engraçado é que, seguindo esse critério aí, né, que o Emílio falou, de ter não sei se foi o Emílio, foi o Gabriel, do carro automático, é que a minha namorada tem um Fiat Mobi, um Fiat Mobi automático. Se lascou, né? É, A minha cunhada tinha um Fiat que não é automático, é automatizado, né? Pô, era um saco. Dela era bom, um Palio Weekend, né? Não sei se o nome é Palio Weekend, mas enfim. Né? Ela se desgostou de um jeito que ela vendeu o carro, parava toda hora, parava o carro. E tá bom. E era na automatizado, gastava pra caramba. Eu, pô, você compra um Honda, compra um Toyota. Eu, por exemplo, compraria um carro elétrico, pelo preço da combustível que tá, né? inclusive o Corolla híbrido, ele faz 50 por litro. Eu já não sei. Aí eu já não sei se ele faz 50 por litro. Que ele faz. Não, é porque ele é híbrido, né? Pois é, mas que ele faz 20, eu sabia, mas 50 já não sei. Né? Porque eu fui pesquisando, né? Então não tinha o Corolla, então por isso que eu não sei do Corolla. Eu sei do anterior, enfim. Mas a questão não é essa. Então, por exemplo, carro elétrico, aqui só tinha. Então, a minha escolha é um carro elétrico de procedência japonesa, né? de montadora japonesa. Ponto. Não tinha, antes do Corolla, não tinha, só tinha já lembrar o nome dele, que ele é todo esquisitão, da Toyota também. Então ficava fácil, só não tinha o dinheiro, mas ficava fácil de escolher. Mas hoje a Toyota já lançou todos os carros, não, todos não, né? Mas alguns carros de top são elétricos. Tem montadora que vai lançar todos os carros elétricos. A BMW. Então, aí eu tenho que ficar pensando, agora eu tenho que decidir qual é. Eu tenho que ficar horas estudando para poder tomar uma decisão. Então, eu tenho que provar vários sabores de sorvete. Vocês perceberam que o Gabriel ele gosta mais de comida do que de carro, né? De sorvete para poder saber qual é o que vai mais agradar ao meu paladar. É que eu conheci essa teoria de escolha com sorvete, professor, mas eu não vou negar que eu sei mais de sorvete do que de carro, não. Aham. Aham. Né? E então, o que acontece? Né? A gente começa a olhar as opções que você tem e quando elas se ampliam e quando essas opções começam a conversar e a divergirem, quando elas estão convergindo, está tudo bem. Né? Então, carro elétrico, o que o cara vai ver? Ele vai olhar a primeira coisa que o Cleber falou ali. Quanto é a autonomia, quanto é o consumo do brasileiro. Mas eu quero saber o quanto ele tem de autonomia.
seja, se eu não carregar o carro, quanto tempo eu levo para ir? Quero saber se a bateria é carga automática, é carga rápida. Se ela tem um carregador, ou como no Brasil, ela não é carregável. Quem carrega é o motor a combustão que carrega o motor elétrico, que carrega as baterias para funcionar o motor elétrico. Isso quer dizer que quando o motor está Ele funcionando, se recarrega, né? Com o motor, é isso? não, é o motor a combustão que carrega as baterias. E o motor elétrico consome as baterias. São várias coisas que carregam o motor, que carregam as baterias. O giro do motor elétrico, o giro do motor a combustão, o giro das rodas, a frenagem, qualquer coisa que faça, que gere atrito, né, uma frenagem, uma troca de marcha, esse atrito ele transforma em energia para jogar energia elétrica para carregar na bateria. Mas, enfim. Né? Então, isso são parâmetros que eu tenho que olhar. Mas eu só vou olhar para isso se eu tiver, né? Se eu tiver uma grande opção de possibilidades. Senão, não vou olhar. Eu quero um carro elétrico, só tem aquele, eu vou comprar aquele. Né? Que é o único que preenche os requisitos. Então, isso aqui é uma verdade. Por exemplo, há muitos anos atrás, não tinha sorvete da Kibon e Opa, esses outros todos, né? Kibon era Kibon, Solvang, enfim, só tinha picolé que era o picolé e o picolé da massa. Então você tinha Buriti, açaí, taperebá, abacate e tapioca. Era o que tinha. Aquele que hoje vocês conhecem como picolé da massa, né? Mas ele era muito da massa porque da massa, o nome da massa eu não sei, mas porque ele era mais consistente do que o picolé normal, que era meio aguado. Era quase um gelo, um gelo informado, com saborzinho assim, né? Então, o din-din era só que suco, né? Só tangue, né? Você não sabe nem o que era que suco. Só tangue. Então, aí picolé só tinha esses sabores. Então, eu adorava tapioca e abacate, ponto. Não gostava buriti, não gostava esses outros. Às vezes tinha goiaba. Aí você tem chocolate, tem não sei o quê, tem Magnum, tem mais não sei mais o quê. Então, você tem uma quantidade grande de picolé que você fica. E agora? Qual vai ser? Tanto que quando eu fui, primeira vez que eu fui para o Rio, né, que eu saí de Manaus fui para o Rio, cara, tinha um monte de picolé da Iopa, que era da Nestlé, né? Não sei se ainda existe, mas enfim. Né? Pô, todo dia era um picolé diferente. Queria nem saber, não era eu que estava pagando mesmo, era meu pai, né? Quero nem saber, todo dia um diferente. E quando eu fui estudar em Fortaleza, que aí não tinha os picolés da massa, todo dia eu chegava com o cara da Kibon e dizia, eu quero um pé de moleque. Todo dia era só um pé de moleque. Eu digo, pô, mas por que eu só quero esse? Quando não era esse, era o Chicabon. Não, era o Tablito. Só os dois que eu gostava. Por quê? Porque o meu modelo de funcionamento é, se eu gostei de um, por que eu vou ficar experimentando outros? Estou satisfeito. Parece até um lance de fidelidade, né? Ser fiel ao sabor. Mas é porque eu fui condicionado a isso. Entende?
Assim como vocês não são condicionados a não ser fiel, a ter a possibilidade de experimentar várias coisas. Né? Então, isso causa um outro tipo de problema, que é a grande dificuldade de uma geração de vocês e a geração depois da de vocês, a geração que está chegando aí de 15 anos, de 15 a 20 anos, essa geração não sabe tomar decisão, não sabe fazer escolhas. Então, não toma decisão, não se posiciona. Né? Então, vocês ainda conseguem tomar alguma decisão, mas têm receios. Mas por quê? Exatamente por conta dessa visão universal. Ora, se eu tenho tudo, para que eu vou escolher? Eu pego o que eu quero. Mas o que você quer? Ah, não sei. Por que você está pegando isso? Ah, não sei. Não tem os parâmetros. Não se procura buscar essa parametrização. E, do meu ponto de vista, também é possível não buscar parametrização porque eu não tinha opções. Agora, o excesso de opções dá o mesmo resultado, que é não aprender a parametrizar. Então, por que chinês, japonês, come tudo pouquinho? O japonês, principalmente. Né? Você vai ver um prato de japonês, é tudo muito pouco, muito pouca coisa, assim. E de tudo. Né? Então, ele vai comer aquela tigelinha, que chama-se chawan, é bem pouco. Se ele começa a exagerar esse negócio de rodízio, é coisa de brasileiro. Então, por que isso? Porque eles passaram por grandes dificuldades, coisa que o Brasil não tem. No geral, o brasileiro não tem esse problema de passar realmente dificuldade, porque nunca viveu uma guerra. Então, é mais complicado. Então, essa questão, ela é um contraditório, porque eu posso ter uma gama de conhecimento muito grande, né, um leque enorme de conhecimento, mas ao mesmo tempo eu não sei para onde ir. Então, qual o caminho que eu vou seguir? Não sei. Se eu tenho 2 ou 3 opções, aí você pode dar tempo de avaliar e escolher. Então, ontem, acho que foi ontem que eu fui com minha esposa no supermercado, né? Aí no estacionamento estava lá um Chevette amarelo, acho que ano é 74, 75, todo inteirinho. Aí o cara tirando selfie, né? Aí eu falei, olha aquele Chevette, ela não tinha visto. A primeira coisa que eu bati o olho foi ver o Chevette amarelo, né? O de ovo, cor de gema de ovo, né? E todo arrumadinho. Até vi que o Chevette tinha. Até vi que o Chevette tinha alarme, né? Todo o cara reformou, né? Isso aí deve ser um 74, 75. Então esse Chevette aí já tem mais de. Vai fazer 50 anos, né? Daqui a pouco. O cara lá tirando o cara lá. Aí, isso é coisa de homem mesmo, ficar olhando para carro, né? Eu digo, né? Ela não pode ver ela é veterinária, não pode ver um cachorro, né? Na rua. Eu passo, não vejo nenhum. Ela vê 200. Então, isso vai transformar o jeito de viver a vida, tirando a internet, tirando a
a vida, digamos assim, digital influencia, tá? Pergunta, foi fácil para vocês escolherem computação? Isso vale para todos, eu preciso da resposta de todos agora. Pra mim foi, professor. Eu não sabia o que escolher. Né? Tá lá com o pai mesmo, né? Né? Aí, o meu pai me fez um golpe psicológico que eu não percebi. Que ele me Né? botou para fazer a Olimpíada de Computação e chegou na hora de fazer a Olimpíada, minha escola não apoiava. Aí eu fiquei com aquela, quero programar, vou fazer faculdade disso. Uhum. Matheus. Eu não quero nem falar, olha. Matheus, ele só fica no. O pessoal tá com vergonha de falar que era o que tinha pouco para É, fazer. E era o que sobrou, né? Foi o que sobrou, foi a quinta opção, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos e eu tenho 2 profissões. Né? O mais velho. Não, mas pode escrever, Matheus. O mais velho é, ele podia fazer psicologia, que ele ia se dar muito bem, mas ele não quis. Aí foi fazer administração. O mais novo podia fazer medicina, mas vai fazer agora vestibular para computação. Eu disse, caraca, mano, vocês aí. Mas, enfim, né? Eu não, a única opção que eu teria, antes de eu decidir para computação, foi talvez fazer química. Talvez, não era nem certeza. Era só uma remota possibilidade. Se eu não achasse nada do que eu queria, eu ia fazer ou estatística ou química. Mas não era assim, né? Aí quando apareceram começaram a aparecer os computadores, eu digo, então é isso que eu quero. Bom, Então, professor, o senhor perguntou aí, né? Então, respondendo a pergunta, acho que para mim, assim, a, a minha opção, né, no caso, veio lá quando estava no primeiro ano do ensino médio, eu estava focado em passar em medicina. Tanto que eu queria passar pelo processo seletivo da UFAM, né, que é o PSC. E eu sei que pode repetir o primeiro ano sem perder o processo, né? E daí, quando eu fiz o PSC, eu não me senti tão seguro. Eu falei que eu queria reprovar o primeiro ano. Para poder fazer o PSC de novo, e assim ter vantagem, e assim ter uma nota boa no vestibular, e assim ingressar na faculdade de medicina na UFAM. Foi uma estratégia que eu tive na época, né? E assim, pra minha família foi difícil convencer eles, mas no final eu consegui. E quando eu tava fazendo primeiro ano pela segunda vez, foi quando eu falei, não, eu não quero mais medicina, eu quero fazer computação. E aí, desde aí, tipo, como eu tinha nota para passar em qualquer curso, consegui e tô aqui, né? Daí, 2019, entrei no curso de novo. Enfim, é isso. Mas para mim, tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa agora, entendeu? Para mim é isso só. beleza. Então, onde é que eu estava? Então, por exemplo, para minha escolha de fazer psicologia, uma escolha que levei 2, 3 anos para decidir, ó, eu quero fazer psicologia. E vou fazer, pronto, acabou. Né? Dentro da psicologia, eu quero fazer isso, ponto. Mas, por exemplo, dentro da computação, o meu ponto de partida foi desenvolvimento. Né? Desenvolvimento de software, foi engenharia de software.
mas eu não gostava muito da ideia de engenharia de software. Naquela época era coisa muito do achismo, né? Não sei como é que é hoje, mas para você dizer assim, quanto tempo você vai levar para desenvolver um software? Ah, não dá para parametrizar isso. E aí eu me irritava com isso, porque o professor vinha com o negócio de pontos por função. Eu digo, professor, mas só vai ter pontos por função quando você tiver o software pronto, senão você não tem, né? Então eu vou ter que errar até entender quanto é o processo para depois saber. Então, isso é empírico, isso não é científico, né? Bom, enfim, aí eu me desiludi e chegou um professor e disse assim, pô, cara, todo mundo, professora maravilhosa. Ela botou todo mundo na área de banco de dados, praticamente. Todos da minha turma, quase todos, foram para a área de banco de dados. E só que eu fiz e aí quando eu voltei, né, eu não ia trabalhar na UFAM, eu ia trabalhar fora da UFAM, né? E só que aí apareceu por acaso um professor da UFAM de computação, pediu demissão, pediu exoneração e abriu a vaga. Aí disseram, Edson, tu não quer fazer? Porque a gente está precisando de um cara, já está terminando o teu mestrado. Na verdade, eu não estava terminando ainda, mas estava na metade, né? E a gente vem fazer. Se der, tu fica, cara. E aí, eu disse, eu vou pensar. Porque realmente não era a minha intenção ser professor até então. Aí fiquei, né? Só que aí foi a época que a gente começou a aparecer essa história de redes. E aí a gente começou a ter que montar a nossa rede, etc, etc. Comecei a gostar disso, aí fui fazer doutorado em rede. Mas se me dissesse assim, se quisesse montar um, um negócio, quisesse sair da UFAM, eu não pensaria duas vezes, né? Dizer, hoje eu pensaria, né? Pensaria porque, assim, para mim, dar aula é algo que eu gosto muito. Mas naquela época eu não pensaria duas vezes. Se alguém dissesse assim, vamos montar um negócio aqui, vamos. Né? E abandonaria a UFAM. Só com mestrado. E depois foi uma situação que, assim, eu tenho que decidir se eu quero ir para a academia ou se eu quero trabalhar fora. Se eu quero ganhar dinheiro ou se eu quero só ser professor, né? E aí, para ser professor, tem que fazer o doutorado. Então, eu vou fazer o doutorado. E aí foi que eu fui para a área de computação, porque na área de redes, aí era que eu poderia ter ganho dinheiro. Né? Assim, tá bem mais tranquilo, né? Então, a ideia é a decisão, né? A ideia de perda. E é isso que fica interessante, por exemplo, por que que os jogos, a grande maioria dos jogos, a grande maioria não, posso dizer que a grande maioria não, mas boa parte dos jogos digitais, né, permitem você voltar para que você não tenha sensação de perda. E isso é muito difícil, assim, não sei, eu tive uma turma de AED2 que olhava assim, ué, ninguém vai entregar o trabalho?
eu nunca, assim, eu não tinha passado nunca por uma situação dessa, em computação, né? Assim, o pai do Gabriel foi meu aluno. Da turma dele, não tem esse negócio de não entregar o trabalho. Todos iam entregar o trabalho. Não tinha um aluno que não entregasse trabalho. Podia entregar errado, mas entregava. Né? E aí eu passo a ter alunos que optam por não entregar trabalho, eu fico pensando, mas por que ele não entrega o trabalho? Vocês sabem por quê? Que vai ter na segunda chance. É porque ele acha que ele pode fazer de novo. Porque ele não quer ser avaliado. Porque uma avaliação vai dar a sensação de perda. Entendeu? Então, a gente tem que entender este novo modelo. Então, uma das grandes discussões dentro do ICOMP é, e eu sou sempre contrário, né, é como é que a gente favorece o aluno a ele ter, e eu vou te explicar porque eu sou contrário, a ele ter mais vontade de estudar. Assim, não tem quem faça, não tem o melhor professor do mundo, não vai fazer um aluno querer estudar computação se ele não tiver interesse. Se ele entrou por entrar. Se ele entrou por entrar, para ele vai tomar outra opção. Porque olha o relato do Cleiton. Eu vou perder um ano, vou repetir de novo porque eu quero ficar bem para passar para a medicina. Olha o sacrifício dele. Eu estou com um sobrinho que está no 2º ano, só que ele está indo para Nova Zelândia para voltar para o 1º ano, porque ele quer estudar lá e passar numa faculdade lá. A mesma coisa. Só que lá para o cara fazer a faculdade e ganhar bolsa, ele tem que ter formado os 3 anos, tem que ter estudado os 3 anos do ensino médio lá. Senão, não vai. Senão, só universidade, só pagando e é caríssimo. Então, assim que as coisas funcionam. Então, quando a pessoa quer muito, não tem essa. Pode ser o pior professor do mundo. O cara vai passar. O cara vai querer passar. Por quê? Porque o objetivo dele não é com o professor, com a disciplina. É com a proposta dele de vida. Eu quero ser um profissional de TI. Beleza. Então, eu quero meu diploma? Não interessa. Agora, se eu estou aqui por diversão ou por uma possibilidade de algum dia na vida ter um diploma que pode me servir para um concurso público, não vai. Né? Tanto faz, pode levar anos, que ele não tem interesse. Então, eu sempre coloco muito isso na discussão. Então, a questão eu quero, por exemplo, aprender uma língua. Beleza, o que eu vou fazer? Se for do meu interesse, se for para minha necessidade, eu vou ficar vendo aula o tempo todo. Se não posso pegar o melhor professor do mundo, não adianta. Eu vou criar ranço desse professor e não vou querer estudar, vou achar qualquer desculpa. Então, não é
não são as opções, as oportunidades que vão te levar para um caminho. É o modelo de decisão que você adota. E o modelo de decisão hoje, neste mundo hoje, é não tomar decisões. De que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque a gente é profissional de TI. Certo? Então, eu não tomo mais decisões, eu como usuário de TI. As decisões são tomadas pela inteligência artificial. Quem vai, onde que eu vou comprar tal produto, ou se eu quero comprar tal produto, não sou eu que tomo essa decisão. É um algoritmo, né? Todo mundo fala o tal do algoritmo, que vai jogar lá para mim a propaganda. Olha, porque tu em algum momento tu falaste disso. Ah, o óculos tal. Pronto, daqui a pouco aparece lá no Facebook, no Instagram. Né? Ou se eu começo a visitar muitas páginas, aí acaba aparecendo isso. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu, Edson, faz. Eu fico visitando páginas muito aleatórias dentro do Instagram. Antes era dentro do Facebook. Muito aleatórias. Né? Tipo assim, sei lá. Eu estou vendo carro, depois eu estou vendo caneta, depois eu estou vendo curso, depois eu estou vendo coisa de psicologia, depois eu estou vendo, sabe, coisas nada a ver. Tá Então, vendo trailer milionário? isso, coisas nada a ver. Por quê? Tá? Porque com isso, eu não vou ficar recebendo só esse mesmo tipo de propaganda. Eu sei como é que funciona. Então, eu vou ver as páginas dos meus amigos. Não. Você vai ver as páginas que o teu WhatsApp, o teu algoritmo do Instagram mandou você ver. Né? Então, como é que eu sei disso? Ora, é fácil. Tem uma amiga que eu todo dia eu acessava, todo dia acessava. Estava lá na frente. Agora deixei 2 meses sem ver, foi lá para o fundo. Ah, como é que é isso? A ordenação, cara. Aí quando é que eu vou chegar lá nela? Depende, ela está nos últimos dos últimos. Só se eu ficar umas 24 horas, aí que eu vou conseguir encontrá-la de novo. Ou então se eu procurar direto lá no Instagram. Senão eu não vou ver. É simples. Né? É o que eu quero? Não. Mas é o que acontece. Quem está dando essas decisões? Quem está tomando essas decisões? É o algoritmo. Tá? Então, será se nós, como sendo o algoritmo, a gente quer orientar os clientes neste sentido, a seguir um caminho único? Ou se isso... Porque às vezes pode dizer assim, não, mas isso é uma questão de política de vendas. Tá? Uma coisa é a política de vendas. Outra coisa é como é que essas pessoas se relacionam. Por que tem que ser assim? Para poder dar oportunidade para todo mundo. Não é bem isso. Né? Então, eu estava vendo ali logo que eu me formei em psicologia, para vocês terem uma ideia, né? Eu fui para eu queria fazer atendimento online. Por quê? Primeiro porque não queria construir um espaço, né? Não queria alugar uma sala, porque eu tinha que correr atrás de paciente, etc, etc. Então, online seria mais interessante, porque eu podia estar em qualquer lugar e até fazer o atendimento. Entre aspas, né? Então, eu fui para uma plataforma. E aí, na plataforma, a primeira coisa que aparece na plataforma, né,
são os psicólogos que estão inscritos na plataforma. Aí eu olhava, eu dizia, ué, mas cadê o meu nome aqui? Não, mas isso é aleatório. Eu digo, não é aleatório. Aí eu tive que discutir com o cara para dizer, ó, se fosse aleatório, uma hora eu iria aparecer. Aí eu fui tirando assim, eu fiz acho que uns 20 prints. Dos 20 prints, o cara que era mais acessado, ou que tinha mais, não é que era mais acessado, que acessava mais a plataforma, porque ele atendia mais, ele estava em primeiro, todas as vezes. Digo, ó, tá vendo isso aqui? Não é aleatório. Ó, se você me disser que é aleatório, beleza, então vamos ver aqui o teu algoritmo de aleatoriedade. Aí o cara ficou assim, puta mesmo, não sei o quê. Só que você está dando oportunidade para esses caras aqui, e quem está chegando agora, né, ele que lute, né? Porque o cara que já está ali, já trouxe 10, para você tá bom. Esse cara vai te trazer 15, 20 minutos, tu vai ficar no restrito. Este cara não precisa de outros. Tem que ser aleatório, tem que ser essa proporção ao inverso. Né? Que teu negócio é colocar mais gente dentro da tua plataforma. Então, quanto mais os novos psicólogos tiver dentro, tiver visibilidade e serem acessados por um cliente, por um paciente, e eles se manterem fiéis ali, mais você vai ganhar. Porque esse cara aqui você ganha a mensalidade. Se ele atender 2, 3, 5, 15, 20, a mensalidade é a mesma. Então não faz fazer diferença para ti. Aí eu fiquei discutindo com o cara isso. Porque é a visão que a gente precisa ter. Qual é a visão que a gente tem de negócio? Aí eu vou trazer só o cara que paga mais. Beleza, e os outros? Os outros precisam aparecer também. Como é que eu faço os outros aparecerem? Porque os outros também sustentam. Então, essa é uma decisão de negócio muito importante, que tem que ser percebida dentro dos algoritmos. Né? Por que ele deixou de conversar com aquela pessoa? Ah, mas porque naquele mês ele não acessou. Então, mas aquela pessoa deixou de ser importante para ele? Talvez não. Né? Então, é só pela interatividade? Então, é isso que a gente precisa discutir dentro do trabalho. Ok? Perguntas? Será que eu caí? Não, não caí, né? Não, você dá pra... Não, porque no outro dia eu estava dando aula, fiquei 15 minutos falando, depois que eu vi que eu tinha caído. Então, é a história da modularização. Se a gente fizer uma associação, ora, não sei se vocês já viram lá no Teatro Amazonas, tem uma réplica do Teatro Amazonas feita com Lego, com aquele brinquedinho ali de joguinho, né? Aí, pô, que legal, cara. Né? Mas o que é aquilo? Aquilo ali é exatamente a questão da modularização. Eu posso criar coisas a partir do que eu já tenho. Sem que com isso
eu tenho que olhar para tudo. Vai ficar parecido, vai ficar perfeito? Não, mas vai ficar próximo. Então, então, como é que eu construo esta personalidade do, do usuário, né, de computação hoje? Dando para ele pedacinhos de coisas diferentes. Se eu quero ampliar a minha plataforma, né, teve um colega meu de psicologia que disse, eu quero montar uma plataforma aqui, não sei o quê. Eu digo, tá, tudo bem, tu conhece alguém? Tá. Cara, mas tu tem que ver isso, isso e isso. Tem que ver a questão da segurança, tem que ver a questão do espaço em disco, tem que ver a questão de como é que você vai receber e pagar. Não, mas eu quero. Eu digo, tá bom, então. Vamos discutir? Vamos. Não veio mais. Tá? Porque são essas coisas que fazem a diferença. Diz assim, como é que uma pessoa que está ali dentro da plataforma vai se sustentar? Foi a pergunta que eu fiz a ele. Ah, tu está vendendo só um espaço? Então tu vai ser igual a qualquer um, vai vender um espaço. Daqui a pouco a resolução da coisa muda e você não precisa disso. Entende? Ou é tão fácil fazer igual que eu vou ter 15, 30 cópias do mesmo ambiente. Então, qual é o teu diferencial? Então, às vezes, olhar com um olhar mais diferenciado para como se faz, como se toma decisões, seja interessante. Do que simplesmente tomar a, a ideia de que é desse jeito e vai ser assim sempre. Porque a gente se constrói a partir de pedaços. Então, então a gente pode trazer esses conceitos. Então, o segundo, bom, então o que eu quero com isso é que vocês tragam um pouco de reflexão sobre como é que essas inteligências artificiais estão trabalhando. Como é que esses algoritmos, né, do Facebook, Instagram, das redes sociais, né, funcionam? Como é que esses algoritmos de propaganda e venda funcionam? Para que a gente entenda se isso, a médio e longo prazo, é coerente ou incoerente com o ambiente. Até financeiramente falando. Se isso mostra uma universalidade ou se mostra outro modelo que a gente não sabe o que é. Certo? Bom,
Deu para entender a proposta? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Isso vai ser a proposta do trabalho de vocês. Do segundo trabalho. Que vai ser essa ideia de nós olharmos para o que temos hoje. Não precisa se aprofundar muito, não, mas vocês têm que dizer assim, não é o achismo. É como é que funcionam os algoritmos de seleção, né? De escolha, um algoritmo de compatibilidade, por exemplo, de escolha, compatibilidade, de visualização, decisão, dentro dos ambientes virtuais, digitais, né? E quais os impactos podem ser percebidos esses algoritmos e inteligências artificiais, a formação social, social e comportamental, social, comportamental e cognitiva do indivíduo. Ou tem que escrever, porque senão a gente não sabe. Esse vai ser o mote desse segundo trabalho. Tá? O que a gente precisa... o que a gente precisa perceber? Primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente precisa perceber é o que vem sendo criticado. Então, esses algoritmos, sobre essas como eles vêm sendo usados. Veja que eu dei um exemplo, né,
de uma plataforma que não tem nada a ver com o YouTube, com o YouTube, com o Facebook, né? Não tem nada a ver com o Instagram, não tem nada a ver com o Google, mas que adota a mesma ideia, né? Que é uma plataforma. Então, se eu quero fazer uma plataforma de filmes, Netflix, por exemplo, gente, como é que ele escolhe para mim qual é o filme que eu quero assistir? Ou como é que ele promove um filme? Então, tem coisa assim, na Amazon Prime, acho que é na Amazon Prime, se você está assistindo o filme acabou, você não movimentou para ir para um lado, para o outro, o mouse, né? Durante uns 2, 3 segundos, 4 segundos, sei lá, 10 segundos que sejam, eles vão perguntar: você ainda está vendo? Você ainda está aí? Né? Então, ele tenta detectar se você está ainda acompanhando. Né? Ah, mas isso é para economizar. Não, isso não é para economizar energia. Isso é para testar o quanto aquele filme te deixou ligado nele. Não é para saber se você está aí para ele desligar. Não, ele quer saber se você está gostando da plataforma. Que é completamente diferente de você. É simplesmente, você está aí, tá. Então eu vou desligar a televisão. Então pode ser a mesma coisa para a televisão. Né? As televisões são smart hoje. Então você está lá. Eu não preciso programar um, um timer, né? Que antes eu programava o timer. Aí, pô, eu estava assistindo, aí o timer era de 2 horas, 3 horas. Eu esquecia, ela não avisava, olha, daqui a 5 minutos eu vou desligar. Ele começava. 5, 4, 3, 2, 1, puf, desligava. Quando não, nem isso. Aí lá eu tinha que começar tudo de novo, ligar a televisão, esperar não sei o quê. Ou então gastar tempo, né, reprogramando no meio de um filme, no meio de um, de um jornal, no meio de qualquer coisa. Mas para que eu programava? Porque eu já cansei de. Como é que é? Cansei de dormir e deixar a televisão ligada. Então, eu programava, que né, não vai ficar ligado até de manhã, né? Mas uma ideia do tipo assim, você ainda está aí? E a pessoa não conseguir responder interativamente, pode ser bem interessante. Ou, se além disso, a televisão tiver sensores, tá? Que não é difícil, né? Então, tem lá, né? Desde que apareceram aquele de dancinha assim, né? Que Connect, né? Kinect, não sei o nome. Que ele tem Kinect, né? Que vai lá para você movimentar e aparecer lá, tá de acordo com o quadrinho lá, bonitinho, não sei o que, se você está dançando direito. Então, se eu tenho um dispositivo desse, entre aspas, inteligente, que eu não, que a pessoa não está sentindo nenhum volume, nem de som, nem de não sei o que, não tá tendo movimento, nem som, tá? A televisão desligar sozinha pode ser muito interessante. É. Porque não tem som, porque o cara botou um Bluetooth e tá lá no quarto. Ou ele foi na cozinha. E não tem, ok, mas ele foi na cozinha, mas
o Bluetooth ele pode captar algum movimento, algum som do que o cara está fazendo. E informar isso. Isso são redes, né, que agora chamam IoT, né, mas são redes de alta redes mesh. Você monta uma rede mesh e com isso você consegue, por exemplo, eu estou dando um exemplo simples de uma televisão, mas isso pode servir para muitas coisas. Tá? Para muitas coisas. Até para mapear um terreno. Até para botar dentro de um espaço como um vulcão, não dentro dentro da boca do vulcão, né? Mas nas proximidades e medir a movimentação geológica ali. Se não está acontecendo nada, está tudo bem. Começou a ter o mínimo de movimento, opa, vamos avaliar o que é isso. Então, esses trabalhos de percepção, eles são interessantes. Então a segunda parte é trazer ideias de aplicabilidade para essa, vou chamar aqui, né? Revolução digital. Meio que assim, viajar na maionese mesmo. Né? Vislumbrar coisas que, como eu estou falando aqui agora, né? Pô, mas teve um tsunami lá não sei aonde. Beleza, mas como é que o cara se previne de um tsunami? Então, os carros hoje, né, tem sensores para tudo quanto é lado, né? Sensor de ponto, se o outro carro está no ponto cego, no espelho, sensor de chuva, sensor de proximidade para você não bater o carro na hora de estacionar, ou sensor que freia ou vai diminuindo a velocidade conforme você está vendo o distanciamento do outro carro, mas se você quer ultrapassar esse carro, como é que faz isso? Então, a ideia desses carros autônomos podem dar muitos resultados para os carros não autônomos. Podem trazer alguma... Então, sensor de cansaço para motorista de caminhão, de ônibus, né? Que pega a estrada, são coisas que são extremamente necessárias. Então, como é que eu vou detectar o cansaço? E são coisas que já existem, que a gente pode ajustar, né? Do ponto de vista do comportamento humano. Então, se eu quero, do ponto de vista maldoso também, né? Então, se eu quero torturar, entre aspas, uma pessoa, procurar o desafio. Então, aquelas provas de resistência, né? Quer saber quanto tempo o cara realmente está lá dentro do ambiente ali, com água, com não sei o que, tarará, quanto que ele aguenta, né? Será que ele está ainda com a cabeça pulsante ainda, ou está só ali com o olho acordado, mas ele não está pensando em nada? Então, como é que eu mapeio essas coisas? Então, são coisas que a gente pode pensar, né? Como é que eu percebo a agressividade de um motorista dentro do volante, estando no volante? Pode ser pela força que ele faz na troca de marcha, se o carro não for automático, ou na mudança que ele vai fazer de velocidade, né, para mais ou para menos, ou na mudança de direção.
Então, dá para detectar se o motorista estava ou não embriagado. Como é que ele vai fazer isso? Vejam, eu tenho várias ideias que podem ser dispostas de modo a gente dar mais capacidade criativa para aqueles que querem burlar o sistema. Então, o cara vai ter que pensar mais antes disso. Entenderam? Então, é um pouco isso que eu quero que vocês trabalhem. Tá? Hoje é dia 14, né? A gente pode deixar essa entrega para o final do mês. Pode ser? Então, daqui a 2 semanas, Pode sim, professor. beleza? Tá ótimo, professor. Deu para entender o Perfeito. espírito, né? Tá legal, então. Alguém quer falar alguma coisa aí? Mas realmente busquem, tá? Não fica no achismo, dizer assim, não, o modelo de algoritmo de decisão do Instagram é desse jeito. Não, fulano de tal estudou o modelo de comparação e é isso. Né? O que tem de positivo, o que tem de negativo nesse modelo. Aí você pode criticar. Entende? Esse modelo X aí, o modelo de integração, modelo de participação, modelo de visualização, modelo de vendas, sei lá. Né? Quero ver o quanto vocês são perceptivos dentro dessa configuração de novo mundo, né? De novo pensar, de nova estrutura de vida. Amanhã, 9 horas, deixa eu botar aqui. Ok? Bom,